Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Michele Guedes. Nós vamos falar aqui sobre direito administrativo para iniciantes. Michele, por que para iniciantes? Porque, gente, a minha intenção aqui é passar o direito administrativo para aquelas pessoas, pelo menos esse vídeo aqui, é para aquelas pessoas que estão iniciando agora o estudo do direito administrativo e não sabem por onde começar. Não sabem nem de onde vem essa matéria, como que surgiu. Então aqui a gente vai aprender sobre isso. É para você mesmo. Para nesse vídeo aqui, não muda não, que aqui você vai aprender. Meu nome é Michele Guedes, eu sou graduada em Direito, sou advogada, fiz a minha OAB, né, a prova da OAB no Direito Administrativo. Não sei o que eu estava pensando na minha cabeça em estudar essa matéria, mas eu gostei muito dessa matéria, gente. E sou especializada em gestão pública e direito administrativo. Trabalho na área aí tem um bom tempo, então eu tenho aí uma boa bagagem. Eu creio que eu vou poder ensinar vocês aí essa matéria aí que eu gosto tanto, que eu amo tanto. Então nada melhor do que você amar uma matéria, porque aí você consegue transmitir aquele amor e transmitir aquela matéria para outras pessoas. Mas antes mesmo, eu quero que você dê seu like aqui nesse vídeo, like, e se inscreve no canal, gente. Compartilha também com seus coleguinhas aí de estudos. Tudo bem? Nós vamos aí, gente, começar hoje o nosso estudo do direito administrativo para iniciantes, como eu falei. Nós vamos falar hoje sobre o Estado. Então, nós vamos iniciar aí sobre o Estado. Depois, no próximo vídeo, vai ser sobre o governo, depois sobre a administração pública e daí em diante. Mas antes mesmo de entrar no assunto de Estado, eu gostaria de falar com vocês no que se baseia o direito administrativo. Ao contrário das outras matérias, né, que nós temos do ramo do direito, por exemplo, o direito penal, o direito civil, o direito eleitoral, tributário, essas matérias elas possuem um código próprio. Elas são codificadas. O direito administrativo, pela sua peculiaridade, ele não é um direito codificado. A gente não tem um código de direito administrativo. Você pode pesquisar, eu não estou com o meu Vademecum aqui, mas você pode pesquisar no Vademecum, você não vai encontrar um código de direito administrativo. Você vai encontrar leis que pertencem ao ramo do direito administrativo. Então você não vai ter ele codificado, você vai ter aquele monte de lei que faz parte dele. Michele, quais seriam essas leis? Então, por exemplo, a lei de licitações, que é 14.133 hoje, né? Que antigamente era 8.666. Que ela é antiga, gente, não lembra dessa lei mais não. Apesar que tem alguns concursos que ainda estão cobrando ela. Assim, pelo menos algumas partes dela estão cobrando. Mas a lei de licitações hoje é uma lei do direito administrativo. 8.666. E eu tô até esquecendo como se pronuncia essa lei, porque eu não quero saber dessa lei mais. Temos também a lei que rege a carreira dos servidores públicos, aquela lei que vai reger a sua carreira, que é a do servidor público. Nós temos a lei de improbidade administrativa, aquela lei que rege ali os problemas, né, da função entre o servidor Nossa, teve um cachorro. Nós temos essa lei aí da improbidade, né, que vai reger a relação entre o servidor e a atividade dele. Futuramente a gente pode estudar um pouco sobre isso. Então, assim, são leis que fazem parte do direito administrativo, que não é codificado, mas tem um monte de lei, tem suas fontes. Mais para frente nós vamos estudar as fontes do direito administrativo, mas uma delas é a lei. São as leis. Nós temos a doutrina, nós temos os princípios, mas não é hora para isso. Não vou confundir a sua mente com isso agora. Vamos por partes, tudo bem? Então a gente sabe assim, o direito administrativo ele é fundamentado nessas leis na Constituição Federal, que nós temos aí, a gente se encontra preceito na Constituição Federal também. E só que antes mesmo da gente entrar nessa seara toda do direito administrativo, a gente vai ter que passar um pouco pelos esses conceitos aí de Estado, que é o que? Vou até passar aqui para cá, ó, que é o conceito de Estado. Lá na Constituição, no estudo do direito constitucional, nós temos aí esse conceito de Estado. Só que assim,
para a gente entrar no direito administrativo, a gente precisa voltar nisso, tudo bem? Então vamos lá. O que seria o Estado? Desde os seus primórdios, a civilização ela se organiza em grupos e ela executa suas atividades de cunho administrativo. Por exemplo, o chefe da tribo ele coordenava a caça, solucionava os conflitos entre as pessoas ali, né, entre os povos ali da aldeia. Ele adotava medidas necessárias para a preparação da guerra. Eu acho que ele organizava os casamentos. Então, assim, desde o início ali, a gente já via que tinha uma administração. Já tinha aí uma administração e só que assim, a doutrina ela diverge sobre essas questões. Tem doutrinadores que entendem que as comunidades primitivas, né, desses primórdios, elas não poderiam ser classificadas como Estado, porque algumas correntes defendem que teria tido precedência à formação de Estado quando se teria nascido, como que eu falo? Passou a nascer a formação de Estado só quando teve normas específicas ali, características específicas que definiam ali o Estado. Que nessa época aí da era primitiva, não poderia classificar como Estado porque não tinha um regulamento, não tinha a definição do que seria o Estado. Só que o que eu falo, gente, é divergência doutrinária. Como eu falei para vocês no início aqui, o nosso direito administrativo, ele tem as suas fontes e uma delas é a doutrina. A doutrina é o que, gente? São pessoas renomadas, né? Vou falar de forma resumida, mas quando nós entrarmos nesse assunto mais para frente, não vai ser nessa aula, vai ser em uma outra aula, eu vou explicar mais aprofundado. Mas são pessoas renomadas dentro dessa área, mestres, doutores, que estudam esse ramo e eles mostram para a gente a visão deles sobre determinado assunto. Nós temos no direito administrativo o Marçal Justin Filho, nós temos aí Ad Pietro, nós temos o Eli Lopes Meireles. São doutrinadores famosos dentro. Você sempre vai ver nos textos, pode começar a reparar que você vai ver assim, conforme o ilustre Eli Lopes Meireles. Ele é um doutrinador e a gente segue muito ele. Então, assim, a partir daqui para frente, você vai começar a se familiarizar com essas citações. Tudo certo? Atualmente, o Estado, né, a organização de Estado em matéria constitucional, quando a gente se trata de divisão política, nós temos aí o território, o povo e o governo soberano, que são esses três elementos. Quando falar para você assim, fulano, qual que é a formação, qual que são os três elementos que o Estado, os três elementos do Estado? O Estado é formado por quantos elementos? E quais são os três elementos? Só alguma coisa desse tipo. Você vai saber que é o povo, o território e o governo soberano. O povo, gente, quando nós falamos do povo, a gente está falando o quê? Das pessoas. Nós estamos falando assim, do material humano, das pessoas ali, do que do que a gente está falando da sociedade como em si só. Esse é o povo. Somos nós. Nós somos parte do Estado. O povo faz parte do Estado. Quando se trata do território, nós estamos falando da base física mesmo, da parte física de território, as divisões de território. E nós temos o governo soberano, que é o quê? A soberania, gente, ela é uma das características da soberania própria do Estado, é que eles são independentes. Eles indicam que o quê? O Estado ele tem poder absoluto para se organizar, se conduzir, através da vontade do povo. Essa questão do soberano, do Estado soberano, não quer dizer que o Estado ele está acima de todos nós. Ele quer dizer que ele pode se organizar, ele pode se conduzir, só que ele conduz através da vontade do povo. Nós temos aí um princípio, né, que é a supremacia do interesse público, que é o que? É o povo, está o direito do o interesse público ele está acima de todas as coisas. Então, em vários aspectos dentro do direito administrativo, nós vamos ver essa expressão, esse princípio, trazendo à tona. Então, nós temos aí, para recapitular, quais são os três elementos?
Povo, vamos lá, povo, território e governo soberano. Captou? Então vamos passar para o próximo tópico aqui do nosso estado, do nosso estudo sobre o estado. Olha pra você ver, gente, coloquei tudo numa tela resumida para vocês, porque vocês merecem isso. Poderes do estado. Então, primeiro nós vimos nós vimos aí, vou até voltar aqui, volta, Michele. Nós temos os três elementos do estado, que é o povo, território e o governo soberano. E agora nós vamos ver os poderes do estado. Michele, o que seriam os poderes do estado? O poder geral e abstrato do estado decorrente da sua soberania não quer dizer que ele manda na gente. Mas é porque eu já expliquei para vocês. Ele se divide em três segmentos funcionais, que é a tripartição concebida por Montesquieu e até hoje adotada nos estados de direito. Então, assim, gente, essa classificação de Montesquieu classificou o estado, sim, classificou não, sim, deu essa divisão entre o poder legislativo, o poder judiciário e o executivo. O poder legislativo é aquele que tem o quê? Que pode elaborar as leis, as normas gerais e normas abstratas. Michele, eu não sei o que você está falando, não sei o que você está falando, mas de onde está saindo esse poder? Como que ele se aplica? Então, vamos dar exemplo de um poder legislativo que você vai entender. A Câmara Municipal. Então, os vereadores eles fazem o quê? Eles legislam sobre a lei. Eles legislam sobre determinados assuntos, eles fazem as leis conforme o interesse coletivo, conforme o interesse do povo. Então, eles aplicam o direito ali, legislando. A Câmara dos Deputados. Então, sim, eles vão fazer eles vão criar leis, criar normas, tanto em sentido geral como em sentido abstrato. E o Poder Judiciário, que gente, Poder Judiciário é jurisdicional. O que é isso? Jurisdição. Cada local tem a sua jurisdição e ali é aplicado a lei conforme os conflitos. Então, a lei é a aplicação da lei para a solução dos conflitos. A gente vê a aplicação da lei na onde? No judiciário. O judiciário são os tribunais. Por exemplo, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro, Justiça Federal do Estado de Minas Gerais, Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, são tribunais que ali são aplicados, cada um na sua competência, cada um na sua jurisdição, cada um na sua forma ali, eles estão aplicando a lei. Por isso que fala jurisdição. Os assuntos de competência federal ficam aqui na Justiça Federal. Os assuntos de competência estadual, municipal, ficam aqui na Justiça Estadual. A gente tem essa divisão aí, dentro do judiciário. Mas, aqui não vai entrar, nós estamos falando sobre os poderes do Estado. E nós temos o Poder Executivo. O Poder Executivo, deixa eu sair um pouquinho para vocês verem aqui. O Poder Executivo é a aplicação da lei de maneira imediata, de forma concreta e conforme interesse público. Michele, confundi agora. Você não falou assim como quem que aplica a lei à jurisdição? É o tal do jurisdição lá, o tal do judiciário? Eu sei, mas assim, lá aplica a lei, mas aqui eu estou falando que eu vou aplicar a lei de forma imediata, concreta e conforme interesse público. Eu não estou aqui aplicando lei para solução de conflito. É diferente. Quando eu aplico a lei para a solução de um conflito, de um litígio, eu estou aplicando dentro do judiciário. Aqui, ora, eu quero aplicar a lei para melhorar a sociedade. Por exemplo, as prefeituras, o poder executivo, nós temos aí a União, que nós temos o presidente, né, que é o nosso representante da União, na União. Nós temos os governos, né, que é as estaduais, que nós temos aí, hoje nós temos o Zema, que é o governador de Minas. Nós temos aí Belo Horizonte, que nós temos prefeito de Belo Horizonte. Nós temos cada ente vai ter ali seu representante, ele é o poder executivo. Então, hoje, o que é o poder executivo? É a União, os Estados, Municípios, DF. Por que o DF? Gente, o DF é uma particularidade do DF, Distrito Federal, que ele pega a função
tanto de município quanto a função de estado. Interessante, né? Ele é o único, ele tem essa função cumulativa. Ele tem essa forma acumulativa nele, que ele pega tanta função, você falar, se colocar na sua prova, Distrito Federal é estado? É estado. Distrito Federal é município? Também é município. Ele tem essas duas competências dentro dele. Entenderam aqui? Então nós temos aqui os três poderes do Estado é legislativo, judiciário e executivo. Tudo bem? Ultrapassado esse assunto da questão dos poderes, nós vamos entrar agora no assunto da forma de Estado. O que seria a forma de Estado? O Estado ele se organiza politicamente de duas formas: o Estado unitário e o Estado federado. O que seria o Estado unitário? Vamos começar por ele, para a gente entrar no federado, para vocês entenderem. Mas o próprio nome, às vezes você tem um leve discernimento do que seria esse Estado unitário, né? Ele se caracteriza pela centralização política. Existe então apenas um poder político central que ele vai conduzir a população em todo o território, no nível local, nos níveis regionais e no nível nacional. Então, ou seja, é um só para todo mundo. Um exemplo disso, gente, um exemplo desse Estado unitário seria o Uruguai. O Uruguai é um exemplo de um Estado unitário, onde que justiça, educação, saúde, segurança, serviços públicos são todos administrados tudo por um único poder central. Aí sim é um Estado unitário. Só que assim, gente, nós temos também um Estado federado. O que é o Estado federado? Ao contrário, né, da característica lá do Estado unitário, no Estado federado a gente não tem um único ente que administra tudo. Nós temos a descentralização política. O que é isso? É descentralizar poder. É o quê? Existem os poderes políticos, assim, que são distintos, são autônomos, coexistindo dentro de um único território nacional. Esses poderes são divididos em responsabilidades entre níveis local, regional e federal. Ou seja, no Brasil, por exemplo, nós temos um Estado federado, que o Brasil é um Estado federado, pois em seu território coexistem pessoas distintas, né? Pessoas políticas distintas, que é a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Quando eu falo Distrito Federal, por quê? O Distrito Federal ele tem essa característica híbrida, né? Ele tem essa acumulação, essas funções cumulativas dele, tanto de estado como de município. Então ele entra também como ele tem a autonomia dele. Então a nossa Constituição ela define esses limites de atuação. Dos poderes políticos. O regional ele vai ficar do regional, o municipal ele vai ficar no municipal, a União vai ficar na União, na competência dela, no âmbito dela. Não tem necessidade, o município ele não precisa pedir bênção lá para a União para consertar alguma coisa de assunto local. Entendeu? O Estado ele não precisa ir na União para pedir bênção para alguma coisa que vai falar em âmbito estadual. Então, assim, tem essa autonomia, essa divisão de poderes, essa descentralização política. Só que é importante vocês saberem que, assim, no regime federativo brasileiro, por exemplo, não existe relação de hierarquia ou subordinação entre os diversos entes políticos. A própria Constituição Federal, ela traz isso pra gente. Ela fala assim, ó, no artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Foi o que eu falei anteriormente com vocês. Essa materialização da autonomia é porque o ente ele tem o poder de se organizar. Ele tem a sua própria organização ali. Com essa divisão, os entes eles têm autonomia política, administrativa e financeira. Igual eu falei anteriormente, um ente ele não precisa ir no outro ente pedir permissão para fazer alguma coisa.
dentro da sua administração ali, seja financeira, seja sua política, porque ele tem essa autonomia. Então não precisa de pedir bênção nem o município para o Estado e nem o Estado para a União. Não precisa disso. Isso é a descentralização. Não é aquele unitário, que a gente tem aquele Estado unitário que um só comanda todo mundo. Aqui cada um tem a sua divisão. Com isso, gente, quando na prova de vocês, quando fizerem essa pergunta assim, ó, é, qual que é a forma de Estado? Qual que é a forma de Estado que o Brasil adota? Forma de Estado, federação. Então, vocês vão lembrar aqui, é forma, F, Estado, de Estado, federação, que é a forma de Estado que a gente tem. Forma de Estado, FE, federação. Não esquece disso. A gente não é o Estado unitário, nós somos Estado federativo. Nós estamos no Estado de federação, onde há o que? Descentralização política. Cada ente possui a sua autonomia, seja ela política, administrativa ou financeira. Entenderam? Então, pessoinhas, estamos chegando ao final da nossa aula hoje. Foi um assunto assim breve, rápido, é, mas para você ter um entendimento aí do que eu vou iniciar o inicinho do direito administrativo, tudo bem? Já deu seu like, já compartilhou, já curtiu, já fez tudo aí, o pacote completo, o combo completo? Se não fez ainda, faz. Faz que eu conto com vocês, tá bom? Até a próxima, pessoal. Beijinhos.